Os números não mentem. 41% dos brasileiros já tiveram ou têm o nome sujo. A pesquisa encomendada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SCPC, revela ainda que os mais endividados são consumidores das classes C e D. Mais da metade dos brasileiros tem a renda comprometida com parcelas no cartão. O maior acesso ao crédito é favorável, sim, ao crescimento econômico. Mas é preciso adotar um sistema de crédito mais responsável, que evite as armadilhas do cheque especial e do cartão de crédito. No programa de hoje, aprenda a organizar as suas finanças, renegociar as dívidas e, por que não, poupar parte da sua renda. Olá, bem-vindos ao N-Blogs. Começa agora para todo o Brasil. Um alô para você que assiste a gente também aí nos países da África pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Já começamos o programa com o exemplo do considerado principal vilão do orçamento doméstico, o cartão de crédito. É entre os mais pobres e mais jovens que o cartão muitas vezes se torna uma armadilha. O banco onde Damião tem conta ofereceu e ele decidiu experimentar pela primeira vez um cartão de crédito. Eu falei, agora eu vou fazer minhas compras, não tenho dinheiro, vou passar o cartão, não vou passar mais vontade. Um levantamento nacional mostra que 6 em cada 10 pessoas com o primeiro cartão de crédito ganham entre 500 e R$1.000 por mês. E entre elas, 42% são jovens consumidores. Que a gente pode chamar de periferia jovem, são pessoas que têm emprego, com pouca qualificação, alguns deles ainda estudantes. Para quem tem pouca experiência, o cartão de crédito pode se tornar uma armadilha. Segundo a Federação do Comércio, de cada 10 famílias paulistanas endividadas, 7 entraram no vermelho por causa do cartão. Neste mutirão, organizado por um serviço de proteção ao crédito, moradores da comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, tiveram a chance de negociar descontos ou parcelamento de dívidas para acertar as contas. Pedro se livrou do problema. Opa, já está liquidado. Daqui para frente vai ficar limpo, né? Para não poder ter mais problema com nada. Então, para falar sobre o endividamento e o planejamento financeiro, eu converso agora com o professor de Marketing e Consumo da Trevisan Escola de Negócios, Marcos Hiller, e também com Fernando Cossenza, diretor de inovação da Boa Vista Serviços, que administra o SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito. Também está com a gente a blogueira convidada de hoje, que é a Sofia Camargo, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Essa pesquisa do cartão de crédito é bem clara quanto à renda, né, das pessoas que têm o cartão, a baixa renda e quanto ganha, e que os mais jovens têm mais dificuldade de usar o cartão de crédito, né? O que está errado aí nessa equação, Fernando? Bom, antes de mais nada, é importante lembrar sempre que o crédito é bom, é desejável, todo mundo quer crédito. E o cartão de crédito é uma modalidade de crédito. Nós não podemos dizer que o cartão de crédito é vilão da inadimplência. Ele não é vilão? Não, seria como dizer que o carro é o vilão do acidente de trânsito. O vilão é o descontrole, é a falta de planejamento, é a falta de educação financeira. Esse é o vilão. Esse que é o grande problema, é não saber usar. E aí entra a questão do comportamento de consumo, né? O brasileiro ele ainda está despreparado, porque com esse crescimento, com os juros mais baixos, com as ofertas de crédito cada vez maiores, a gente acaba ficando um pouco confuso, né? Ah, agora eu posso ter aquele carro, agora eu posso ter aquele computador, Você viu o que o porteiro disse? Você viu o que o porteiro entrevistado disse? Agora eu não vou mais passar vontade. Agora eu não passo mais vontade, justamente não porque... Não passa vontade, mas não dorme de noite, né? Depois para pagar. Porque tem muita opção de crédito, né? E aí a gente não está preparado ainda para usar esse crédito da maneira correta, como o Fernando estava colocando, né, Marcos? E eu acho que sim. Eu acho que tem uma questão de... Quer dizer, o brasileiro ele está com um apetite ao consumo que nunca teve, pelas razões óbvias que a gente vê o Brasil, é uma frase clichê, mas o Brasil está na moda, né? E hoje públicos consumidores têm um poder nas mãos que nunca teve. Uhum. E, na verdade, eu acho que o que falta mais, talvez, é ele estar preparado, ele ser bem orientado a utilizar esse crédito. Crédito não é ruim. Tem que saber usar, acho que o ponto é esse. Claro, é uma facilidade, inclusive, para fazer até compras maiores, mais caras, que você tenha um prazo para pagar. A minha pergunta é, o problema do cartão é não pagar a fatura total ou parcelar com juros? Ou as duas coisas é um problema? O cartão de crédito é bom para parcelar só sem juros e pagar de uma vez?
cartão de crédito é bom para você usar, se você puder usar assim, comprar na data melhor que tem para você pagar daí 40 dias e quando chegar lá naquele dia da fatura, pagar inteiramente. Essa é a melhor forma. Você pode se programar, você pode deixar o seu dinheiro rendendo no banco, depois você vai ter aqueles juros que você conseguiu pagar aquela fatura. Ou seja, ele te dá um tempo para você ter um rendimento. Certo. Aí você paga, aí você usa. Na medida que você usa o cartão de crédito, pega, divide a parcela, paga aquele pagamento mínimo que é só juros, você só está pagando juros ali, você não está pagando, não está batendo a dívida. Aí você vai se enrolar numa bola de neve infindável, aí é o pior meio possível. É o que ele disse, não é o problema o cartão é bom em si. Na verdade, ele é inócuo, como tudo. Ele pode ser bom ou pode ser... É o agente que muda, é quem está usando, é a pecinha que usa o cartão. Transformar em remédio ou em veneno. Claro, com certeza. Mas eu queria reforçar o que a Sofia falou, o cartão ele pode ser uma ferramenta de controle muito importante, se bem usado. Como ela lembrou, ele permite que você deixe o teu dinheiro rendendo e pague 40 dias depois, 30 dias depois. E essa é uma ferramenta fantástica, se bem utilizada. Se você consegue pagar no final do mês ou no dia do vencimento da fatura, tudo. Até tem muita gente que consegue se controlar usando o cartão, nessa linha de se controlar, e paga tudo no cartão, né? Às vezes tudo sem juros, provavelmente tenta lá não fazer só até 3 sem juros, é em 3 então que eu vou fazer. E aí consegue ter lá na fatura tudo que gastou. Porque quando a gente vai gastando, né, em dinheiro, no débito, a gente acaba esquecendo o que já foi. Isso também é uma forma de, para quem sabe usar bem o cartão, de lado positivo do cartão, não? Eu acho que sim. Eu acho que sabendo usar é um instrumento incrível. Eu sou desses, eu passo tudo no meu cartão de crédito. Você faz tudo no cartão. Desde o cafezinho, R$2, até um jantar de R$80. Eu passo tudo no meu cartão. E tem o bônus, né? Você consegue milhagem. Então, na categoria, algumas categorias de cartão tem as milhas. Isso é uma coisa que atrai pessoas e acho que é um ponto, de novo, sabendo usar, né? Tudo. O cartão tem uma série de, eu não vou dizer armadilhas, mas ele tem uma série de nuances aí que tem que ter um critério, tem que saber usar, porque senão pode ser um tiro no pé. E quando a pessoa tem mais de um cartão de crédito, né? Tem aqui uns dados interessantes de que tem gente aqui usando mais de um cartão, de 1 a 4 cartões de crédito, né? Naquela faixa da classe C. Isso não é muito cartão para pouco salário? Isso é um exemplo do mau uso. Mas né? por que as pessoas têm tantos cartões? Eu acho que talvez tenha uma oferta de muitos cartões. Hoje não são apenas os bancos e administradores que emitem cartões. Não. Qualquer loja de varejo, qualquer home center, também tem o chamado private label. Então, acho que isso talvez seja reflexo dessa oferta que também não existia. Isso é novidade. Hoje... mas nem tanto, hein? Porque, olha, eu vou falar, desde que eu me conheço por gente, você vai numa loja para comprar... Exatamente. Você tem o nosso cartão? Sim. E esses cartões aí, eles têm juros altíssimos, esses cartões de loja. Alguns não são nem de crédito, né, Sofia? Alguns são só da loja, não é o de crédito. Mas você tem que pagar lá, claro. Aí os juros são altos. Se você não pagar a mesma coisa. Se você só pagar aquela fatura mínima, você vai pagar os juros muito elevado. Quer dizer, então tem que tomar muito cuidado na hora de usar e sair fazendo o cartão a rodo aí, né, gente? O Banco Central divulgou uma pesquisa que mostra que o consumidor brasileiro, ele ignora quanto paga de juros. 30% dos consumidores ouvidos no estudo dizem assumir as dívidas olhando somente se a parcela vai caber no bolso e não a taxa de juros que está embutida no parcelamento. A taxa média de juros para a pessoa física é a mais baixa em 18 anos, mas isso não quer dizer que ela é uma taxa barata. É importante frisar que dar crédito sem responsabilidade é uma armadilha, sim, para quem recebe a facilidade e não sabe se vai conseguir pagar. Quer dizer, os juros estão caindo. Isso não quer dizer que eles estão baratos. Vamos explicar isso em casa, porque o pessoal acha, caiu os juros, tá ótimo. Não tá. Ainda é uma das maiores taxas de juros do mundo, não é? Sim, e mesmo que não fosse, se a pessoa usar o crédito de forma errada, ao invés de realizar sonhos, ela vai perder o sono. Né? Mesmo que não vai nem mais conseguir sonhar. Então, mesmo que a taxa fosse muito, muito, muito mais baixa do que
O mau uso vai sempre conduzir a pessoa ou a família, que a gente sempre fala em termos de família, para uma situação de inadimplência, que é uma enorme dor de cabeça. E isso é uma coisa que a gente vai falar numa reportagem agora, que tem a ver com super endividados e, por consequência, aí, os inadimplentes. Segundo a pesquisa do SCPC, 38% dos brasileiros não faz qualquer tipo de planejamento financeiro para organizar o seu salário e os seus gastos. Para ajudar a resolver o problema de muitas famílias, o Procon de São Paulo criou um serviço para os consumidores chamados de superendividados. Começou como uma dívida pequena, só com o cartão de crédito. Mas logo Zenária recorreu também ao empréstimo e a conta não parou de crescer. Hoje, quase tudo que ela ganha vai para as prestações. O banco tenta ver o meu lado e entrar num acordo que tenha condições para os dois lados, ou então vou ser obrigada a parar. O novo serviço do Procon de São Paulo tenta orientar quem já se sente tão vencido pelo problema que não consegue mais enxergar um caminho. O superendividamento não afeta apenas a saúde financeira. Ele pode também levar à depressão, à ansiedade e à dificuldade para dormir. É o que contam 13 em cada 10 pessoas que procuram ajuda aqui no Procon. Os técnicos analisam caso a caso e o Procon chama os credores para tentar um acordo em condições que o devedor possa pagar. Mas não é só isso. O objetivo é também ensinar as pessoas a equilibrar o orçamento para não passar de novo pela mesma situação. A ideia é que haja uma educação para que ela depois tenha um consumo mais consciente e sabendo lidar melhor com as linhas de crédito. Jair espera agora se livrar de uma dívida antiga e nunca mais enfrentar essa dor de cabeça. Agora é controlar as dívidas e não dever mais a ninguém. Pois é, controlar a dívida e não dever mais a ninguém. Esse serviço do Procon, ele é interessante porque ele não só ajuda você a ver aonde que está ali o problema e como que a gente vai fazer para reorganizar a dívida, mas também aprender a não entrar mais nessa, né? Por que ainda é tão difícil se organizar financeiramente? O brasileiro ainda tem muita dificuldade com isso. Eu acho que talvez porque não existe ainda uma orientação de forma ostensiva, no sentido de ensiná-lo, realmente acho que a palavra é ensinar, a usar o crédito de forma correta, para um imprevisto ou para uma compra maior. E acho que hoje também o consumo, o ato de consumir hoje em dia, no nosso novo mundo contemporâneo, ele é muito mais do que apenas eu me apropriar de um bem. Quer dizer, o consumo hoje ele é muito mais simbólico, né? Eu posso adquirir marcas que fazem parte da minha vida hoje, que ajudam a compor um estilo, uma personalidade. O tipo de cartão de crédito que eu uso, se é um Gold, se é um Platinum, também comunica muito quem eu sou. Então, o consumo hoje tem um outro espectro aí que não tinha até então. E as pessoas acabam fazendo as dívidas, esquecendo das anteriores, as parcelas vão acumulando. E eu queria falar sobre isso. Endividamento e inadimplência são coisas diferentes. Eu queria que vocês explicassem o que é cada coisa. O que é o endividamento, Fernando? Endividamento é o que fica quando a gente toma crédito. Eu tomo crédito, fico com uma dívida, certo? Por exemplo, o financiamento de um carro ou de um imóvel. Exatamente. Eu estou pagando todos os meses, mas eu estou endividada. Estou endividado, mas estou pagando, estou adimplente, está tudo bem, aquele crédito está sendo bom para mim, eu desejei o crédito, eu tive acesso ao crédito, tomei o crédito, fiquei com a dívida. Perfeito. Se eu pago a dívida direitinho, aquele crédito me ajudou a realizar um sonho, a aumentar meu patrimônio, a melhorar a minha qualidade de vida e da minha família. Isso é bom. Agora, se eu não consigo pagar a dívida, aí eu me torno inadimplente e aí é o problema. E aí quando eu pago só o rotativo do cartão, que a gente estava falando antes dessa reportagem, que é só o mínimo, né, que são só os juros, como a Sofia explicou, isso mostra que eu estou inadimplente ou endividada? Pagar o cartão no rotativo não me faz inadimplente. Eu estou tomando dinheiro emprestado do cartão para quitar. Exatamente, para rolar. Eu estou rolando aquela dívida. Você não está rolando a dívida. Jogando para frente. Eu estou rolando a dívida, jogando para frente. Não estou inadimplente, mas estou aumentando a minha dívida numa taxa alta. Exponencialmente. Uma taxa de levar qualquer um à loucura. Olha, tem um número aqui que de 1 em cada 3 pessoas que entra no rotativo do cartão, 1 em cada 3 se torna inadimplente, dessas que entram no rotativo. E um outro dado é que entre 10% e 12% de todo mundo que usa cartão de crédito no Brasil, de 10 a 12
entram no rotativo. O resto das pessoas pagam a fatura total, conseguem se organizar, né? Então, isso também é uma parcela de 12% aí que entra no rotativo. Mas é suficiente para alavancar aí o número de inadimplências no Brasil, né? Eu acho que, sem dúvida, e eu acho que o rotativo é uma taxa de juros super elevada, quer dizer, 14%, 15% ao mês, e é uma das principais fontes de receita das administradoras dos bancos. Então, quer dizer, eles estimulam, de certa forma, que você pague o mínimo. Olha só, a sua fatura está de R$1.000, paga só 100. Vem lá destacadão na fatura. Agora até mudou, né? O governo até mudou a regra, porque o pagamento mínimo era muito pequenininho. Agora eles aumentaram para você ter que pagar o mínimo de uma forma um pouco maior. Mas ainda assim é muito pouco. Até porque os cartões estão com de acordo com cada banco, tem uma taxa de juros para o cartão de crédito, né? A gente deu aqui fez um programa no N-Blogs aqui nos meses passados que os juros do cartão caiu, né? Em geral. Mas tem muitos bancos ainda com uma diferença muito grande do mínimo e o máximo da porcentagem dos juros do cartão de crédito, né? Essa nota que eu dei agora há pouco, de que o brasileiro não olha juros e olha só parcela, né? Isso é uma coisa que a gente escuta até culturalmente. Cabe no seu bolso? Isso é tão verdade, Fabiana. Isso é verdade. Isso é tão verdade que eu tinha uma moça que trabalhava comigo, ela tinha 3 filhos e ela foi lá numa loja, comprou no mesmo dia televisão, videogame, DVD. Tudo no mesmo dia. Te pergunto, sabe quantas parcelas ela pagou? Uma. No segundo mês ela já estava inadimplente, o povo ligando lá em casa. E eu penso, cadê a responsabilidade dessa loja que concedeu esse crédito para essa moça? Tinha 3 filhos, ela vai deixar de dar comida para eles? Não vai. Então, é bem aquilo que você falou. É irresponsabilidade também de quem dá esse crédito. Não é só do brasileiro que não vê os juros, mas também para quem está dando crédito. Isso tem alguma tendência de mudança? As financeiras, os bancos começam a avaliar melhor quanto de crédito disponibilizam ou ainda está assim, cada um pega o crédito que for possível e se vira para pagar? Olha, nós já observamos nos últimos meses no Brasil, acompanhando o aumento da inadimplência, uma redução da concessão de crédito, do crédito disponível. Ou seja, existe um sistema, esse sistema se equilibra. A inadimplência faz mal para o sistema inteiro, faz mal para o consumidor por motivos óbvios, mas também faz muito mal para o concedente de crédito, para a loja, para o banco. Claro. Faz mal para o governo, faz mal para a sociedade de uma forma geral. Portanto, combater a inadimplência interessa a todo mundo. Inclusive a quem está concedendo o crédito, Fabiana. não é? E olha, tem uma coisa muito legal aqui, que é o que dá para fazer com R$3. Vamos ver? Um rapaz conseguiu guardar essa quantia, gente, R$3 por ano. E acabou realizando um sonho. Um exemplo que com pequenas economias e mudanças é possível melhorar a sua situação financeira. R$3. O que dá para fazer com esse dinheiro? Deve comprar coisa pequena, 3 pães. Que isso, gente? Que desprezo pelos R$3. Mas para quem acha que essas 3 moedinhas não valem nada, é melhor ouvir a história desse rapaz, que mora na zona norte de São Paulo. Ademias é cozinheiro, cresceu na periferia de São Paulo e morava em uma favela. O sonho dele era construir a própria casa, mas só o salário não era suficiente para garantir o conforto da família. Foi então que ele teve uma ideia: trocar o ônibus pela bicicleta e assim economizar o dinheiro da passagem, que hoje em São Paulo custa R$3. Faça as contas. Em um dia de trabalho, Ademias gastaria R$6. Em uma semana, são R$30. Trocando o ônibus pela bicicleta, isso representa uma economia de R$1.400 no final do ano. Quanto tempo de economia você precisou para chegar até essa casa? Foram alguns anos. Só com a bicicleta foram uns 10 anos, mais ou menos. E trabalhando na empresa, economizando, juntando fundos de garantia, tudo, aí eu consegui comprar essa casa. Ele foi juntando e não se endividou. Uma outra alternativa, até falo aqui com o Marcos, sei lá, se eu trocar minha lâmpada amarela por uma branca, já dá para economizar um dinheirinho, né? Sem dúvida. Eu acho que é uma soma de pequenos esforços. Eu acho que o que vale é uma reflexão do consumidor. No ato da compra, no balcão do shopping, eu preciso disso mesmo? Quer dizer, o consumo, o mercado... coloca compras por impulso. Sempre quer oferecer um monte de coisa pra gente, quer, né? Quer dizer, foi oferecer o supérfluo, quer oferecer aquele upgrade que talvez a gente precise.
a cultura do consumo, ela nos estimula a esses upgrades. A gente quer ser bem tratado, a gente quer coisas boas. Claro. Mas nem sempre... às vezes gasta errado, né? Às vezes você veja escorre no mercado, aí, né? No mercado, onde está o essencial? Na prateleira do fundo. Lá no finalzão. Na frente é só o que você não precisa. E não pode ir com fome no mercado também. Vou aproveitar para conversar com a Sofia Camargo, que é a nossa blogueira convidada, e saber o que tem lá no blog dela, no portal R7, ela que fala de temas da economia doméstica. Sofia. Fabiana, essa semana a gente está falando de um assunto muito bacana, justamente agora que está tendo esse boom imobiliário e as pessoas estão comprando, estão vendendo imóveis. E tem quem vende imóvel tem um imposto. Quando você vende com lucro, tem um imposto que se chama Imposto sobre Ganho de Capital. A alíquota é 15% sobre o lucro, ou seja, é uma facada. Porém, é uma facada. Mas tem uma isenção bacana, que é hoje a gente está falando desse assunto lá no blog, que é assim, quando você tem um imóvel e você vai comprar um outro imóvel no prazo de 180 dias, aquele dinheiro que você conseguiu com a venda do seu imóvel, você comprar um outro imóvel, mesmo que você teve esse lucro imobiliário, ele fica isento. Então, sim, é um benefício aí da lei que as pessoas não sabem. E aí o que as pessoas fazem, às vezes, Fabiana, é que elas perdem esse benefício. Sim. Elas fazem a compra antes e depois vendem, e aí não podem aproveitar. Então, a gente está ensinando aí, né, falando as várias isenções, para que você possa realmente, nesse momento de venda, de compra de imóveis, aproveitar as isenções que a lei dá para você não pagar esse imposto que realmente é elevado. Essas e outras informações e dicas aí, dúvidas que você vai tirar no blog da Sofia Camargo lá no R7. Dicas agora para quem já está endividado, ou já tem uma dívida, ou duas, ou três, ou muitas, e não consegue sair do vermelho. Recebe o salário, já cai no vermelho de novo. Pagou a dívida, já está no vermelho. Qual que é a dica que você dá, Marcos? Eu acho que a primeira dica é resistir. Resista ao consumo. Comprar é gostoso, comprar é legal, comprar... Tem autores que defendem, quer dizer, comprar, o consumo, ele preenche uma incompletude no ser humano. E ele, acho que tem razão, comprar uma bolsa, um sapato, um bom restaurante, isso é gostoso, isso dá prazer. Mas tem que resistir. Se você não tem... Você está endividado. Exatamente, resista. E se informe, quer dizer, lê a letra miúda da tua fatura, vê o que está dizendo ali naquelas entrelinhas. Não está entendendo? Peça orientação para pessoas que entendam, acesse o blog da Sofia, por exemplo. Sim. Se informe. Acho que é resistir e se informar. Perfeito. Se informar. E o Fernando, que dica que dá? Renegociar a dívida? Complementando, né? Para quem já está no vermelho e está inadimplente, tem que pagar. Procure o credor para renegociar. Não caia naquelas conversas, limpe seu nome em 24 horas. Nada disso. Aquilo é fraude, não existe. Procure o credor, renegocie sua dívida, se planeje para fazer uma poupança suficiente para pagar aquela dívida e aí limpe seu nome. Muitas vezes renegociar elimina boa parte dos juros. A dica rapidíssima do blog. No blog tem várias dicas sobre como lidar com as dívidas e uma planilha para você conseguir botar suas contas em dia. Faça o seu orçamento, planeje quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você tem de dívida e, claro, tenta poupar um pouquinho também. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito ao Marcos, ao Fernando e à Sofia Camargo. E quem quiser rever esse programa é só acessar o portal R7 no r7.com/recordnews. Obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã. Tchau!